cá estão eles, os 5 Cs da sobrevivência, que equivalem a estes 5 itens que vocês estão a ver à vossa frente. E isto foi precisamente o que foi falado no último vídeo. Vamos hoje acrescentar mais 5 e passar a ter 10 itens, o que eu considero os 10 itens mais importantes de um kit. Estes próximos 5, neste caso, já não têm letras específicas, já não é 10 Cs, nem Bs, nem As, nem nada, são apenas mais 5 itens, mas em conjunto com estes 5 que estão aqui, já iniciais, estes 5 Cs, fazem os 10 elementos mais importantes, que eu considero, na minha opinião pessoal, os 10 elementos mais importantes de um kit. E então, vamos a isto, espero que gostem deste vídeo. I am a poor man with nothing to give, nothing at all to flatter you with. I got no treasure chest, I got no Sunday best. Well, I am a poor man with nothing to give. I'll make a suit of brambles and thorns, wear it for you who and on it adorn. A heart made of nettles, wove to the slave, your name in rose petals, all I need. Oh, I am a poor man. Mas estou aqui a acrescentar mais alguns itens ao nosso kit, aos 5 Cs que já tínhamos no nosso kit para conseguirmos o nosso kit de 10 elementos. Ora, e se os primeiros 5 itens que colocámos no nosso kit, portanto os 5 Cs que colocámos, vão fazer-nos satisfazer ou fazer-nos cumprir as necessidades mais prioritárias que temos que cumprir numa situação de emergência, portanto das 7 necessidades, as 3 ou 4 que são mais prioritárias vamos conseguir cumprir com esses 5 Cs, que são abrigo, fogo, água e comida. Com a adição, ou com o adicionar de mais 5 elementos, que vai fazer este tal kit de 10 elementos, vamos conseguir cumprir as restantes necessidades de sobrevivência e ainda reforçar as primeiras 4. Com o que vocês vão ver a seguir, vamos conseguir, para além destas 4 que eu falei, vamos conseguir também satisfazer ou executar a necessidade dos primeiros corres, de forma bastante boa, mesmo não tenhamos o kit connosco, a necessidade de orientação e a necessidade de sinalização. Principalmente a orientação e sinalização nem sequer estavam contempladas nos primeiros 5 Cs, aqui vão estar contempladas de várias formas, não apenas de uma, porque lá está um kit, ou os elementos de um kit, cada elemento deve ser multipropósito ou multifuncional, conseguir executar várias funções para que desta forma os vários itens sejam redundantes uns com os outros. E eu falo disto mais extensivamente no primeiro vídeo, no vídeo anterior, portanto vejam esse vídeo, é importante para perceberem estes conceitos, o vídeo dos 5 Cs da sobrevivência. Basicamente devem ser multipropósito para haver redundância entre os elementos, para que se eu perder um elemento que, por exemplo, consiga fazer fogo, com esse elemento, a sua função principal é fazer fogo, perco, apesar disso não deixo de conseguir fazer fogo. Vai haver outro elemento no kit que, de forma desenrascada, por assim dizer, vou conseguir executar essa tarefa do fogo, assim como o abrigo, a água, etc, etc. Deve haver redundância entre eles e é importante. Eu falo nisto no vídeo anterior. Vamos colocar estes elementos para o lado, por um momento, e passar aos próximos 5. Podem ver, isto não ocupa espaço nenhum. Passando já, próximo elemento que eu escolhi, portanto, neste caso o 6º elemento, vai ser o quê? Vai ser uma serra dobrável. Algo deste género. Esta, neste caso, é da marca Baco. É verde. Existe, por exemplo, na agriloja, em vez de verde, existe, salvo erro, em laranja fluorescente. Até é melhor, porque se cair no meio da erva, se vocês perderem isto no meio da erva, vê-se facilmente. Enquanto esta vai ser difícil. E basicamente uma serra dobrável é isto. Portanto, a ver? E vejam a dimensão que esta lâmina tem, em comparação com a minha mão. E isto vai-nos dar muito mais capacidades do que se tivermos só uma faca.
Se tivermos, lá está, a faca faz parte dos primeiros 5 itens, e associarmos agora uma serra dobrável, vai ser excelente. Uma serra destas, como podem ver, abre e fecha, dobra-se e ocupa muito pouco espaço. Isto é muito levezinho, mas as possibilidades que isto nos dá são tremendas. Porque podemos deixar a nossa faca para tarefas mais delicadas e a serra para as tarefas de recolher grandes quantidades de troncos. Se tiverem que construir uma estrutura mais complexa, como estão a ver das imagens, um abrigo que tem uma cama elevada do chão para não estarmos em contacto com o mesmo, que pode estar completamente encharcado no caso de um ambiente de uma selva, essa é uma estrutura complexa de construir, vão ser necessários muitos troncos só para construir a cama elevada, a própria estrutura do abrigo. Existem muitos troncos, com uma serra muito mais rapidamente cortamos do que apenas uma faca. Neste caso nem precisamos ter uma katana, uma machete, como no exemplo desse vídeo. Esse vídeo era, no caso, se estivesse, por exemplo, num clima tropical, utilizarem uma machete, que é típica desses climas, mas se tivermos uma faca e associarmos uma serra destas, não necessitamos obrigatoriamente de ter uma machete. E no que toca à construção de abrigo, estruturas mais complexas, uma serra destas vai-nos melhorar imenso a nossa vida, vai-nos permitir recolher grandes quantidades, como disse, de troncos, muito mais rápido, com muito menos esforço. Pá, espetáculo! É brutal para esse tipo de tarefas, tal como para, por exemplo, recolher lenha em grande quantidade para termos uma fogueira que dure toda a noite acesa. Pá, isto para serrar troncos mais grossos, pá, com uma faca, pá, estão extremamente limitados. Podem eventualmente, dos troncos tão secos, conseguir partir troncos, por exemplo, da grossura de um pulso, à custa da vossa força de braços, mas se quiserem troncos mais grossos, que durem mais tempo a arder, com uma serra conseguem perfeitamente essa tarefa, pá, sem grande esforço e com uma rapidez enorme. Num curto período de tempo conseguem recolher uma grande quantidade de lenha seca para a vossa fogueira. Pá, é brutal esta ferramenta, que não ocupa espaço quase nenhum e é extremamente leve para esse tipo de tarefas. Permite-nos, por exemplo, também facilitar em certas tarefas mais delicadas, como fazer entalhes para armadilhas. Uma das coisas que é necessária para este tipo de entalhes é o chamado stop cut, ou corte de paragem, em que depois vai servir para, ao cavarmos o entalhe, a faca parar nesse corte, daí o nome de corte de paragem, e criar um entalhe dessa forma, como estão a ver aí no vídeo. Com uma ferramenta destas, uma serra, podemos fazer esse tal corte de paragem, serramos até, por exemplo, até meio do tronco, e depois com a faca vamos cavar o resto. Por exemplo, eu neste caso estou a mostrar aí uma imagem de utilizar uma pequena serrinha, uma pequena serra de um alicate multifunções, precisamente por esse efeito. Neste caso é exatamente a mesma coisa com esta serra, e este facto facilita-nos imenso no fabrico de entalhes, ou seja, vai proporcionar que consigamos fazer armadilhas em muito mais quantidade e muito mais rápido, se o desejarmos fazer. Cada armadilha daquelas que vocês viram, pá, precisa de alguns 3 ou 4 entalhes. Com uma serra destas é extremamente rápido de o fazer. Podem ainda fazer esses entalhes para pendurar potes sobre o fogo para cozinhar, ou para ferver a água, como eu já mostrei no vídeo anterior e estão a ver também agora nestas imagens. Podem ainda utilizar isto para fazer os entalhes necessários para suspender uma bússola primitiva solar portátil. Como estão a ver nas imagens, é necessário que ela fique suspensa para o sol incidir sempre da mesma forma, para ela estar sempre nivelada da mesma forma, e a sombra que ela vai fazer ser igual sempre, em todas as ocasiões. E então, para isso, fazemos esses entalhes para colocar as cordas. É fácil fazer esses entalhes com a ajuda desta serra, muito mais fácil do que utilizar uma faca. Ainda, por exemplo, para colocar pontas de flecha nas hastes das flechas, podemos fazer, tal como eu disse, esse entalhe. No vídeo anterior expliquei que podemos fazer isso com uma faca. É muito mais fácil fazê-lo com uma serra, pá, extremamente mais fácil e mais seguro. Aliás, estão a vê-lo eu fazer, neste caso com a serra mais uma vez, do alicate multifunções. É perfeitamente possível também fazê-lo com esta serra. Poupa-nos muito mais trabalho, mais rápido, mais fácil, etc, etc. Aliás, o próprio kit de fogo primitivo que nós fazemos para fazer fogo por fricção, a tábua, como estão a ver nas imagens, tem que levar uma ranhura para que o pó incandescente que vai formar a brasa caia para onde nós queremos.
fazer um pequeno entalhe, e este entalhe é muito mais fácil de fazer com uma serra. Neste caso usei a serra do alicate multifunções, mas uma serra dobrável serve igualmente para esta função, facilmente. É muito mais fácil do que estar a fazer este entalhe com uma faca. É mais fácil usando a serra. Para recolher lenha em grandes quantidades, para o que for, e fazer entalhes é uma ferramenta perfeita. Então é o sexto elemento, a seguir estes 5, que eu vou colocar na minha mochila. Salvo erro, uma serra destas não chega nem sequer a 200 gramas. Neste caso, posso dizer que esta, como referi ao início, é da marca Baco. Custa cerca de 30 euros, ou perto disso, mas é uma muito boa serra, tem muito boa qualidade para este tipo de serras. Vocês forem a uma feira da vossa vila, da vossa aldeia, aquelas feiras semanais, provavelmente conseguem serras destas, não têm tanta qualidade, mas para um kit de emergência chega perfeitamente. Pá, a nível de qualidade não tem a mesma que esta, é só por dizer que em vez de demorarem 10 segundos ou 15 segundos a serrar, demoram 30 segundos a serrar um tronco, por exemplo, mais grosso. O poder de corte não é tão grande, mas o funcionamento é muito parecido. Para um kit de emergência chega perfeitamente e conseguem-na por 6, 7 euros, 8 euros, por exemplo, talvez até 5 euros em segunda mão. Portanto, aconselho para vocês. Seguir, próximo item, o que é que eu vou colocar aqui? Vai ser uma bússola. Será qualquer tipo de bússola? Não, não será. Vai ser uma bússola que tenha, pelo menos, um espelho, como esta que vocês estão aqui a ver. Abre-se desta forma e tem a bússola. E para além da bússola tem o espelho. Porquê é que eu quero que uma bússola tenha obrigatoriamente um espelho? Porque para além de servir como bússola para orientação, para uma das 7 necessidades de sobrevivência, que é a orientação, vai servir também para sinalização através do espelho. Se colocarmos o espelho de determinada forma, conseguimos, e eu hei de fazer um vídeo sobre a técnica correta para o executar, mas como estão a ver nesse vídeo, conseguimos sinalizar a nossa posição a grande distância desde que haja sol, por reflexão. O sol vai refletir no espelho, e nesse caso estão para aí a 300 ou 400 metros de distância e vocês veem uns flashes, e esses flashes são precisamente deste espelho da bússola. Neste caso, em vez de trazermos 2 itens, uma bússola e um espelho separado, conseguimos ter no mesmo item, e ele desta forma tem 2 funções. Aliás, até tem mais funções, porque podemos utilizar o espelho para primeiros socorros, por exemplo, para ver qualquer coisa na nossa cara. Se, por exemplo, passarmos por um tronco e rasparmos a cara, achamos que temos um corte na cara, conseguimos olhar para o espelho e ver o que é que efetivamente se passa. Qualquer coisa que a gente tenha na parte de trás da nossa perna, que não conseguimos alcançar com os olhos, podemos, através do espelho, ver o que se passa. Portanto, serve para primeiros socorros nesse aspecto. E ainda, se tiver uma bússola, para além destas 2 coisas, tenha uma pequena lente de magnificação ou de aumento, portanto, uma pequena lupa, consegue ainda efetuar fogo. Neste caso, esta não tem, esta bússola, mas eu tenho outra parecida. Está aqui, até é a que eu costumo utilizar, é esta. Se eu abrir, tenho a bússola com o espelho e ainda tem uma pequena lente de aumento aqui. Portanto, acho que conseguem ver aí. Esta lente de aumento tem que ser pelo menos, salvo erro, 3 vezes de aumento. Nem todas as lentes de aumento servem. Se tiver só uma vez ou 2 de aumento, não vai servir. Mas se ela tiver um poder de aumento de 3 vezes, esta lente, neste caso, tem. Se ela tiver, vocês vão conseguir incidir os raios do sol numa acendalha e iniciar um fogo. Nesse vídeo que vocês estão a ver, eu consigo fazê-lo com uma garrafa de água de grandes dimensões. Quer dizer, não é de grandes dimensões, é de 1 litro ou 1,5 litro, mas como faz uma concavidade e é transparente, essa concavidade, em conjunto com a água que lá está, vai fazer esse efeito de aumento e vai fazer o efeito de lupa, conseguindo iniciar um fogo. Obviamente, com uma lupa é muito mais fácil, isso é uma forma um bocado expedita de o fazer, é imitar o efeito da lupa com a garrafa de plástico cheia de água, mas não vai ser um efeito tão grande como uma lupa com 3 aumentos. Esta é muito mais, uma lupa destas é muito mais fiável e conseguimos iniciar o fogo. Neste caso, com esta bússola temos orientação, fogo com a lente, com a lupa e sinalização em primeiros socorros com o espelho. É isto que é um item multipropósito e este vai ser o item que eu vou escolher a seguir, à serra. Existem várias marcas, procurem, pesquisem, na Decathlon, salvo erro. Acho que esta bússola que eu comprei é da Silva, não é esta que está aqui à mostra, é outra que eu guardei há pouco. É que ela está. Vamos mostrar aqui, salvo erro, esta da Silva. Acho que vocês conseguem ver aqui escrito Silva.
se a câmera estiver a focar como deve ser. E esta, salvo erro, veio da Decathlon. Ora, portanto já temos aqui 2 itens. Próximo item, terceiro item, o que eu vou escolher vai ser uma lanterna. Neste caso, tenho aqui uma acoplada à lateral da mochila. Acho que conseguem ver aí. Está aqui. Tirá-la para fora. Está presa com um mosquetão para, se ela for arrancada de alguma forma da mochila, ficar presa num tronco, não a vou perder. E uma lanterna é extremamente importante para nos iluminar à noite, obviamente. Essa é a sua função principal. Há quem use, em vez de uma lanterna de mão, um frontal para colocar na cabeça, dá mais jeito. Em certas situações, permite-nos ligar a luz e tê-la na nossa cabeça, para onde nós olhamos, a luz aponta sempre. E permite-nos ter as 2 mãos disponíveis para efetuar outras tarefas. Às vezes uso um frontal, outras vezes uso uma lanterna de mão, é conforme o que tenho disponível. Esta de mão, neste caso, tem vários níveis de intensidade. Convém terem uma que tenha uma boa intensidade, talvez pelo menos 100 lumens, 80 lumens, 100 lumens. E isto vai dar muito jeito para iluminar o que estamos a fazer à noite. Entretanto, construímos o abrigo numa situação de emergência, depois de termos feito, entretanto escureceu, para continuarmos a fazer as nossas tarefas, processar lenha para iniciar uma fogueira. Às vezes precisamos de procurar a seguir coisas, outros itens na nossa mochila, por exemplo o cantil, a bússola, qualquer coisa que precisamos de procurar durante a noite, mesmo com a luz de uma fogueira, não vai ser tão fácil do que se tivermos uma lanterna. Facilmente inserimos a lanterna cá dentro e conseguimos ver tudo, para, por exemplo, se ouvirmos algum barulho, ficarmos mais descansados, conseguirmos visualizar se esse barulho equivale a algum perigo real ou não, ou se é só um ramo que se partiu. Portanto, ver ao nosso redor, fazer um pouco de reconhecimento ao nosso redor apontando a lanterna. É importante, dá-nos uma sensação de segurança, evita acidentes. Para além disso, serve, obviamente, e fundamentalmente também, para sinalização. Com uma lanterna conseguimos fazer o sinal de SOS por código Morse, como estão aí a ver. Eu hei de fazer um vídeo sobre isto. Portanto, são 3 flashes rápidos, 3 lentos e 3 rápidos. Basicamente isto é o sinal de SOS. Também 3 apitos rápidos, 3 lentos e 3 rápidos. Vai ser a mesma coisa com um apito. Com a lanterna, se acharmos que ouvimos algum carro ao longe, à distância, alguma avionete, algum grupo de busca que sabe que estamos perdidos, não sabe bem onde é que nós estamos, mas anda à nossa procura, vocês ouvem vozes à distância, podem sinalizar a vossa posição. Portanto, sinalização, muito importante. E é por isso que este é o terceiro item. Seguir, quarto item, vai ser um pedaço de tecido 100% algodão. E vocês já estão, quem já tem assistido aos meus vídeos, já está a calcular porque é que é 100% de algodão, porque sendo 100% de algodão conseguimos fazer char cloth, que é extremamente importante numa situação de emergência. Para o fazermos tem que ser, as 2 condições fundamentais é ser 100% de algodão e ser cozinhado num ambiente sem oxigênio. E tendo um pano destes, um tecido destes, já não temos de estar a cortar, por exemplo, uma manga da nossa t-shirt, um bolso das nossas calças, se forem umas calças de ganga, que normalmente são 100% de algodão, etc. Não temos de fazer isso, podemos utilizar este pano para tal. E numa situação de emergência, o char cloth deve ser das tarefas fundamentais a fazer-se logo a seguir ao primeiro fogo. Vocês a seguir fazem um fogo, devem pensar logo, tem que ser uma coisa imediata, uma disciplina mental que vocês tenham. Fiz o primeiro fogo, vou fazer char cloth para assegurar os próximos fogos. Porque este char cloth, como sabem, acende com a mais fina faísca. Eu nem falo de faíscas de pederneiras, nada disso, essas têm uma temperatura muito elevada. Eu estou a falar da faísca com a mais baixa temperatura, seja de um isqueiro que ficou sem gás, seja de, por exemplo, de retirada da nossa faca, se ela tiver uma lâmina de aço carbónico e nós conseguirmos encontrar uma pedra com um grau de dureza superior a 7, como o sílex, conseguimos extrair faíscas da lâmina, mas são faíscas de baixa temperatura, não vão acender a sandália natural nenhuma, mas vão acender o char cloth, e com o char cloth, colocando em conjunto com outra, a sandália natural, erva, caruma de pinheiro, etc., vamos soprar e obter fogo. Ou, inclusivamente, conseguimos acender o char cloth com a lupa da nossa bússola, se tivermos uma bússola com uma lupa. Portanto, char cloth, extremamente importante. Mais, o que é que serve?
serve, obviamente, para sinalização. Se for de uma cor assim guerrida. Por exemplo, neste caso, isto é uma fronha de uma almofada. Na etiqueta vinha 100% de algodão, por isso eu sei que é 100% de algodão. Como é uma fronha de uma almofada, é grande. É vermelho, eu comprei desta cor. Portanto, convém ser ou vermelho, branco, cor de laranja, porque permite, ao longe, sinalizar a nossa posição no meio do verde. Neste caso, é extremamente grande, portanto, dá-me para muita coisa. Permite-me ainda utilizá-la como filtro, como filtragem. Se colocar num filtro improvisado, como estão aí a ver, no final, isto tem várias camadas, tem gravilha, tem erva seca, tem carvão. Neste caso, o carvão serve para filtrar químicos, é a única coisa que filtra os químicos é o carvão, porque funciona como esponja nesse aspecto. Mas para filtrar partículas mais finas, podemos utilizar no final, na parte de baixo do filtro, um tecido destes. E aí vai filtrar as impurezas e a água que esteja muito turva, com muitos sedimentos, vai ficar transparente e pronta para beber. Obviamente, a seguir a filtrarem, vão ter que esterilizá-la, ou seja, fervê-la. Porque filtrar não mata micro-organismos, apenas tira partículas e se tiver carvão, tira químicos, mas não mata micróbios, micro-organismos. Para isso, a seguir vão ter que fervê-la, mas pelo menos fica mais limpa. Portanto, vai servir para filtragem, pode servir para limpar o suor da minha cara, pá, estas são as tarefas mais mundanas, mais básicas, etc, etc. E serve ainda, em conjunto com o próximo item que eu vos vou mostrar, para primeiros socorros. Sendo deste tamanho, se tiver um bom tamanho como esta, vocês conseguem dobrá-la em vários pedaços, tornando-a grossa, e desta forma podem usá-la como uma compressa. Dos principais ferimentos que acontecem no meio do mato e que necessitam primeiros socorros, ou são entorces, membros partidos, uma mão, um braço, uma perna, ou cortes severos que provocam hemorragias graves, hemorragias mais severas. Um penso não chega, um penso não vai fazer nada nisso, ou uma ligadura não vai fazer nada nisso. Vão precisar de uma compressa. Se não tiverem um kit primeiros socorros funcional, podem usar isto em conjunto com o próximo item, que vai ser fita adesiva duct tape. Enrolam à volta do ferimento e vai absorver e possivelmente estancar uma hemorragia que seja um bocadinho mais severa. Portanto, fazer char cloth, sinalização, filtrar água e estancar hemorragias. Primeiros socorros é, portanto, o meu quarto item e é por isso que ele está aqui. Por último, quinto item, como eu disse, vai ser a famosa duct tape, ou similar a ela, fita adesiva larga. E deve transportar uma boa quantidade. Neste caso, este rolo, salvo erro, é pelo menos de 15 metros, ou de 25, já não sei, ou é 25 ou é 15. É da Patex. Existem rolos mais pequenos, se quiserem ocupar menos espaço, de rolos de cerca de 5 metros, pá, mas pelo menos se comprarem de 5 metros, comprem 2, para terem 10 metros. Okay. Fita adesiva, e porque é que eu falo nisto? Porque a fita adesiva é extremamente multifuncional. Lá está, começa logo por poder ser utilizada em conjunto com isto, como eu referi, para fixar isto no vosso braço, numa vossa perna, e desta forma ter efetivamente, com estes dois itens, ter efetivamente um kit de primeiros socorros de emergência, se não tiverem mais nada, se não tiverem um kit de primeiros socorros próprio. Okay? Para além disso, permite, obviamente, servir de pequenos pensos para pequenos cortes. Se retirar um bocado, pá, não é o ideal, mas serve numa emergência. Podem estabilizar fraturas com isto, pá, estabilizar um braço ao peito com isto, enrolar, estabilizar um entorse num tornozelo, tal como faríamos com uma ligadura. Portanto, também para fraturas e entorces vai servir para os primeiros socorros. É muito multipropósito isto. O que é que podemos fazer mais? Podemos, inclusivamente, fazer fogo. Como estão a ver aí nas imagens, se tivermos um isqueiro que seja funcional, é importante isto, o isqueiro tem que ser funcional. Se tivermos um isqueiro funcional, conseguimos fazer fogo dessa forma. E eu hei de fazer um vídeo sobre isto, onde, portanto, com chama aberta, se tivermos chama aberta, como no isqueiro, vamos conseguir iniciar um fogo.
Podemos utilizar isto para construir abrigos ou estruturas se já não tivermos corda. Se tivermos gastado a nossa corda toda, podemos obviamente amarrar estruturas, amarrar tripés, amarrar estruturas de abrigos, etc, etc, etc. Podemos ainda fazer um cantil improvisado, acreditem ou não, e lá está, e é por isso que eu digo que devem ter uma boa quantidade, porque se tiverem pouca quantidade não vão conseguir fazer. Para fazer um cantil improvisado vão gastar pelo menos 10 metros disto, sei por experiência própria, ou mais, 10, 12 metros, mas conseguem fazê-lo se, por exemplo, perderem o vosso cantil, ficarem sem ele por alguma razão, conseguem fazer um cantil improvisado e recolher água dessa forma. Ou então podem ainda utilizar, em conjunto com o vosso cantil, para recolher água de uma fonte que esteja num vale muito profundo, numa espécie de um poço, num buraco fundo de difícil acesso, um riacho que vocês não conseguem chegar lá abaixo às margens, conseguem, em conjunto com a corda, fixam a corda dessa forma à volta do cantil com a ajuda da duct tape e vão poder baixar o cantil até à fonte de água dessa forma, recolhendo-a. É extremamente, extremamente multipropósito. Podem utilizá-la para, por exemplo, fazer penas para as flechas. Uma flecha para voar a direito não basta ser uma haste com uma ponta. Tem que ter obrigatoriamente penas, senão não vai voar a direito e vocês não vão conseguir caçar nada a mais do que 2 ou 3 metros. E a 2 ou 3 metros vocês não se conseguem aproximar de nada sem que isso fuja. Para conseguirem caçar a 15, 20 metros, 25, a mais distância, portanto, a uma distância em que consigam se aproximar sem a presa fugir, vão precisar de uma coisa que estabilize a vossa flecha. E para isso, penas de flecha é essencial. Com a duct tape conseguem fazê-lo como estão a ver aí nas imagens. Colando de determinada forma na haste da flecha e depois cortando com a nossa faca, vão ter umas penas de flechas que vão fazer a flecha voar à direita e aumentar drasticamente as vossas hipóteses de capturar alguma coisa. Pá, é ótimo para este aspecto, esta duct tape. Podem ainda utilizá-la como sinalização, por exemplo, se colarem, imaginem que estão numa situação em que um carro avariou-se, ficou atascado no meio da neve, o vosso chip ficou atascado, qualquer coisa, no meio de uma montanha, isolados de todo o mundo, não há ninguém à vossa procura, vocês sabem que não há ninguém à vossa procura porque não avisaram ninguém para onde é que iam, portanto ninguém vai sentir a vossa falta, ou mesmo que sintam, não vão saber para onde é que vocês viajaram, e então, não havendo ninguém à vossa procura, vocês podem ter que abandonar o veículo e ir vocês à procura de ajuda. Mas antes de o fazer, podem no topo do capô, ou no topo do tejadilho, melhor ainda, no topo do tejadilho, escrever SOS, principalmente se for um carro de uma cor escura, preto, ou mesmo uma cor que contraste bem com isto, vermelho, etc., ou até o branco, escrever SOS com esta fita e depois pôr uma seta a apontar na direção para onde vocês seguiram. Ou ainda deixar um rasto de pequenos pedaços destes colados a árvores, quase como se fosse um rastro de migalhas, para saberem, se alguém passar lá e vir o sinal de SOS, sabem que alguém está em dificuldades e precisa de ajuda e conseguem visualizar o rastro, o caminho que vocês seguiram e a direção geral que vocês seguiram, se deixarem pequenas fitas destas coladas de 200 em 200 metros, por exemplo, ou de 100 em 100 metros, em algumas árvores. E podem ainda, obviamente, utilizar isto para reparação de material. Se podem utilizar isto como pensos improvisados, podem utilizar para reparar um buraco no vosso cantil. Vejam aí nas imagens, um buraco, mesmo com água que pode sair desse buraco, esta fita adesiva mantém-se colada. O cantil, eu tive o cantil durante 3 dias assim e não perdeu qualquer espécie de água. Tinha um buraco bem razoável. Consegui repará-lo, esse cantil plástico, utilizando esta fita adesiva. Podem reparar material, por exemplo, um rasgão no vosso toldo impermeável. Para ele voltar a ser impermeável, podem repará-lo com fita adesiva, um rasgão na vossa mochila, etc, etc. Pode ser utilizado para reparar material. E, inclusivamente, também para impermeabilizar recipientes. Se fizerem um char cloth no recipiente metálico, numa caixinha metálica que tenham com vocês, depois de o fazerem, para que não entre lá água, se chover, se vocês caírem dentro de um rio, qualquer coisa, não entre lá água, podem utilizar esta fita adesiva para tapar o furinho em cima e pôr à volta do rebordo da caixa, tapando a tampa e o corpo da caixa em si, para que não entre água e impermeabilizar dessa forma. Esse recipiente é extremamente, extremamente importante e multifunções, e é por isso que devem transportar
numa boa quantidade. E então cá está, são estes os 5 itens que em conjunto com os 5 itens anteriores formam o que eu considero o kit dos 10 elementos mais importantes que podemos ter connosco. Recapitulando, uma boa serra dobrável, uma bússola que tenha obrigatoriamente um espelho, se tiver uma lupa melhor ainda, uma lanterna, pode ser destas de mão ou um frontal que se possa colocar na cabeça, um bom tecido grande de 100% de algodão, se for de uma cor assim bastante visível, melhor ainda, porque serve para sinalização, e um rolo de fita adesiva, duct tape. É isto. E todos estes 5 itens vão pesar à volta de, salvo erro, 600 e tal gramas, como estão a ver aí na máquina, portanto no vídeo. Talvez o mais pesado seja mesmo a fita adesiva, mas estes 5 são, salvo erro, 600 e tal gramas. Já tínhamos 984 gramas, não chegava a 1 kg dos outros 5. Portanto, estes 10 em conjunto hão de andar aí à volta dos 1500 gramas, portanto 1,5 kg no máximo dos máximos. E podemos arrumá-los facilmente, mais uma vez, portanto, faca vai para aqui, como eu vos disse, anda sempre agarrada a nós. Pederneira, igual, anda sempre agarrada a nós. São os 2 itens mais importantes que podemos ter e não se podem perder de maneira nenhuma, mesmo que a gente fixe a nossa mochila. Portanto, 2 já estão, já só temos 8. Destes 8, se o cantil não for utilizado para mais nada, a não ser numa emergência, podem utilizá-lo para guardar coisas aqui dentro, nomeadamente a vossa corda, tec, lá para dentro, tec. Podem ainda utilizar para guardar a vossa lanterna. Devem retirar as pilhas para elas não se gastarem, porque mesmo com a lanterna desligada, as pilhas vão se estar a gastar, se estiverem postas, portanto devem retirá-las, atenção a isso. Nosso pano, nosso pedaço de tecido 100% de algodão, tec, para dentro. E ainda cabem aqui mais algumas coisas se a gente precisar. Portanto, se quiserem utilizar isto apenas numa situação de emergência e está sossegadinho no vosso kit sem lhe mexerem, podem colocar desta forma e depois podem ter uma garrafa de 1,5 litro de água para utilizarem para os vossos passeios. Tec. E neste momento passamos de 10 elementos a nível de espaço para 1, 2, 3, 4, 5. Chegamos aqui. Podem ver, esta mochila não é muito grande. Podemos chegar aqui, colocar cantil lá para dentro, fita adesiva, isto aqui não quero, fita adesiva por cima do cantil, por exemplo assim, para ocupar menos espaço, tec. A seguir, nosso poncho, nossa serra dobrável, ali bem enfiadinha, tal. Ainda tem metade praticamente desta divisória para utilizar. Bússola para aqui. Eu até tenho mais corda aqui que não era necessária. Se transportar a outra não preciso ter esta corda aqui extra. Bússola aqui num bolso mais pequeno. E estão a ver, eu neste caso até tenho aqui um kit de primeiros socorros, mas estão a ver que ficam com o outro espaço, com a outra divisória completamente livre. Fica com o resto para colocar a vossa garrafa de água de 1,5 litro, o vosso casaco, uma muda de meias, por exemplo, umas barrinhas, uns snacks para irem comer no caminho. E isto pesa 1,5 kg. Este kit pode estar de reserva na vossa mochila se lhe tocarem até ser necessário. Com estes 10 então, se com os 5 já tinham hipóteses, com os 10 então aumenta drasticamente a nível de processar lenha em grandes quantidades para uma fogueira, com a serra, processar e recolher troncos em grandes quantidades e muito mais rápido para construir estruturas complexas e abrigos, lá está com a serra, fazer entalhos mais facilmente, ter hipóteses de, neste caso, já tem hipóteses de orientação com a bússola, coisa que não tinham, tem hipóteses de sinalização, coisa que não tinham, com o espelho, com a lanterna, com
com a badana ou com o pedaço de tecido 100% de algodão, ou seja, tem 3 metros só aqui de sinalização, o tecido vermelho, a lanterna e o espelho da bússola. Têm primeiros socorros, mesmo se não tiverem um kit de primeiros socorros com vocês, coisa que não tinham praticamente com os 5Cs. Neste caso já têm, utilizando para estancar uma ferida o tecido e a duct tape, utilizando a duct tape para imobilizar fraturas, etc. Entorces. Vão ter muito mais capacidades com este kit do que tinham com os 5Cs e, portanto, acho que é bom que o pessoal se habitue a transportá-los. Espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft, técnicas de sobrevivência. Vemo-nos no próximo.